Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Só vocês agora, fala, Senhor, vai. Fala, Senhor, preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. E então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus. Bem, só para nós nos lembrarmos um pouquinho, domingo passado a gente lembrou das tentações do deserto, não foi? Falamos do início do retiro que Jesus vai fazer no deserto e das tentações que Jesus viveu. E eu comentei com vocês que essas tentações vividas por Jesus são próprias de cada cristão. Todos nós passaremos o tempo todo por alguma tentação. E é interessante a gente falar isso porque eu comentei domingo passado que nós deveríamos aproveitar a quaresma e cada final de semana fazermos um itinerário, um retiro para a gente viver essa ressurreição com o Senhor. Então, trabalhamos a tentação e hoje, embora o Evangelho fala para nós sobre a transfiguração de Jesus, a gente vai falar sobre como a gente está enfrentando a cruz do dia a dia da nossa vida, tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, diante dessa palavra, eu queria muito mais continuar, mas vamos pegar a primeira leitura de hoje. Antes eu vou ler um versículo da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, né? Os sofrimentos da vida presente não têm comparação alguma com a glória futura que se manifestará em nós.
É uma frase muito linda. É um versículo bíblico muito lindo isso. Por quê? Porque quem tem fé autêntica sabe que a vida é luta. A vida é batalha, a vida é sofrimento, a vida é testemunhar Deus acima de tudo, mesmo carregando cruz. Isso é fé. Eu não gosto de fé fragilizada, onde a pessoa, de uma certa forma, chega e fala assim: eu não devia passar por isso, eu não devia passar por aquilo. A vida é cruz que nós carregamos. Então, os sofrimentos da vida presente não têm comparação alguma com a glória futura que se manifestará em nós. Então, diante disso, vamos pegar a primeira leitura de hoje, no qual nós estamos meditando sobre a história de Abraão. E o que aconteceu com Abraão? Ele foi chamado, lá no passado, Abraão foi chamado de o pai da fé. E Deus fez uma promessa sobre ele, Quando um dia Abraão era um homem velho, homem de idade avançada, ele não podia gerar filhos, E vocês sabem que desde lá da antiguidade, uma pessoa que não tinha uma prole, que não tinha uma geração de filhos, ele era considerado como se fosse um amaldiçoado, um pecador. E Deus um dia apareceu na história de Abraão e fez com ele uma promessa: Abraão, eu quero que você seja o pai do meu povo, E Abraão foi considerado o quê? Pai do povo, é o pai da fé. Quando eu era criança, eu nunca me esqueci disso. Quando eu fiz a minha catequese lá em Marilândia, na minha comunidadezinha do interior, eu nunca me esqueço que a minha catequista falava assim para nós: Abraão é o pai da fé. E sendo ele o pai da fé, tudo o que nós vivemos até hoje, nós somos uma igreja judaico-cristã, tudo o que nós herdamos passou pelo judaísmo, Desde que era o povo hebreu, se tornou o povo judeu, e veio até nós em Jesus Cristo, e hoje nós somos cristãos, e a base da nossa fé vem de lá. Então, Abraão é o pai da fé. E quando um dia Deus chegou para Abraão e falou assim: olha, eu vou fazer uma aliança contigo, Abraão, e a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias da praia do mar. A partir daí, Abraão se tornou pai de Isaque. Isaque era o filho da promessa, era aquele filho que Deus um dia deu a ele com todo o amor do mundo, para que a promessa de Deus se cumprisse. Mas até onde vai a nossa fé? Essa é uma pergunta que a gente vai entender. Se a relação com Abraão e Deus era uma relação tão forte, o que nós devemos aprender nesse momento? Aprender que um dia Deus chegou para Abraão e falou para ele assim: Abraão, eu quero que você me dê o seu filho Isaque em sacrifício. Imagina a angústia e o burburinho, o barulho que aconteceu dentro do coração dele. Eu tenho um filho da promessa e Deus, por amor, pede meu único filho em sacrifício. E aí então aconteceu que Abraão obedeceu cegamente à voz de Deus. Deus me deu, Deus tira. E ele foi então oferecer o filho dele em sacrifício. Conta a história que Isaque pegou um feixe de lenha, carregou nas costas, subindo a montanha, aonde aconteceu o seu próprio sacrifício, mas Isaque não sabia disso. E um dia ele perguntou para Abraão assim: pai, nós temos aqui a lenha, nós temos tudo, mas aonde está o cordeiro? E aí Abraão olhou para o filho dele, que seria imolado, e disse assim: Deus providenciará. Então, naquele momento que houve essa palavra, Abraão foi lá e amarrou o filho dele para o sacrifício. E aí, naquele instante, aconteceu que, no momento em que Abraão ia imolar o filho dele, Deus disse para ele: Abraão, calma. Você já deu prova da tua fé. E Deus construiu essa promessa em cima dessa fé de Abraão, uma fé de abandono. Talvez vocês vão falar: nossa, padre, é uma história meio que macabra, uma história muito angustiante. A gente imaginar que Deus faria um sacrifício de uma criança naquele momento. Mas até onde a gente pode ver ou viver o tamanho da nossa fé? Eu acho que muitos de nós, às vezes, vivemos uma fé tão fragilizada que a gente não dá prova de amor a Deus. A gente vive uma fé bem inconstante. E então a história de Abraão, ela serve para nós entendermos aonde vai o meu testemunho de fé a Deus. E aí nós entramos então diante dessa questão, diante dessa caminhada de fé de Abraão, que foi um homem que viveu meio que solitariamente a fé dele. Mesmo assim, ele foi confirmando a fé dele, ele foi o tempo todo dando respostas a Deus, e ele foi chegando lá.
Aconteceu também no Antigo Testamento uma outra história que não está na Bíblia, mas que eu queria que muito que vocês guardassem na cabeça, porque tem a ver com a história de hoje, as duas, né? Um dia, Deus chamou Moisés para coordenar, para liderar o povo hebreu caminhando pelo deserto. Naquele momento, Moisés subiu ao Monte Sinai, e lá no Monte Sinai aconteceu dele receber as tábuas da lei. E o que são as tábuas da lei? São um objeto concreto da ação de Deus. Deus é espírito perfeitíssimo. A gente não vê Deus, mas nas tábuas da lei, a gente viu no Monte Sinai se manifestando a ação desse Deus. Aconteceu que um dia, Moisés estava lá e Deus mostrando a fidelidade àquele povo que ele tinha libertado. Aconteceu que aquele povo se rebelou contra o Deus que Moisés apresentava. E aquele povo começou a lamentar-se, começou a injuriar Deus. Por quê? Porque eles diziam, nós saímos do Egito, começaram a chorar as cebolas do Egito, né? Porque lá eles falavam, pelo menos aqui a gente comia alguma coisa, agora nós estamos aqui nesse deserto, e nós não enjoamos de comer o maná, enjoamos de comer as codornizes que caíam do céu, né? E começaram a blasfemar contra Deus. E o que eles fizeram? Enquanto Moisés subiu ao Monte Sinai para rezar, eles construíram aqui embaixo um bezerro de ouro, e começaram a adorar esse bezerro. Aí o que aconteceu? Por que o padre está contando essa história? A gente vê a fé forte de um homem chamado Abraão, e a gente vê a fragilidade de um povo que é infiel. Um povo que poderia ter vivido a fidelidade de Deus e quer exigir sempre mais de Deus. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos vivendo hoje a fé de Abraão ou estamos vivendo a infidelidade do povo que estava lá no Monte Sinai e que muitas vezes renegou Deus e vai lá e constrói um ídolo, que é um bezerro de ouro, para ser adorado? E aí, então essas duas histórias nos fazem entender a história de hoje. A história de hoje conta que Jesus levou os discípulos ao Monte Tabor. O Monte Tabor, ele está numa planície, lá na Palestina. Esse Monte Tabor, ele está numa altura de 588 metros de altura, e lá em cima, um dia, se vocês tiverem a oportunidade de ir, tem uma linda igreja dedicada à transfiguração do Senhor, e Jesus subiu naquela montanha para rezar com os seus discípulos. Interessante que Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. E por que nesse momento que nós estamos celebrando a quaresma, se manifesta um Deus glorioso? Parece estranho, né? No meio da quaresma, se falar da transfiguração do Senhor. Na transfiguração, Jesus revelou a sua divindade. Mas por que Jesus quis se transfigurar diante dos discípulos? Por que Jesus quis mostrar a manifestação da divindade dele no meio dos discípulos? Porque o fato da transfiguração se dá entre dois momentos da vida de Jesus. Qual foi o momento? Jesus chegou para os discípulos uns dias antes e perguntou para eles assim: quem dizem os homens que eu sou? Naquele momento em que Jesus falou assim, quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos disseram, alguns dizem que tu és João Batista, Elias ou algum dos profetas. E Jesus então olhou para os discípulos e disse assim para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, imediatamente representando os discípulos todos, olhou para eles e disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus faz um elogio a Pedro, mas nesse momento Jesus olha para os discípulos e fala assim, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, dê a sua vida, morra na cruz e dê a vida por causa de muitos. Quando Pedro viu aquela palavra, imediatamente Pedro olhou para Jesus e falou assim, que não te aconteça tal coisa, Senhor. E Jesus olhou para ele e falou assim, vai-te embora, Satanás. Jesus não xingou Pedro, ele xingou todos os pensamentos humanos que nos impedem de viver a missão que foi dada por Deus. Então, por isso que ele falou, vai-te embora, Satanás. Então, o primeiro fato foi, então, Jesus anunciando que ele morreria na cruz. Sim ou não? Só para vocês não se perderem. Sim ou não? Sim. Então, o primeiro fato foi que Jesus disse aos discípulos, eu estou anunciando a minha paixão, a minha morte. Qual vai ser o outro momento?
a própria morte de Jesus na cruz, e depois, claro, que haverá a ressurreição do Senhor, que daqui a pouco nós estaremos meditando. Mas eu quero que vocês entendam que Jesus precisava preparar o coração dos discípulos para ver se eles tinham fé. Quem aqui tem fé, diga, eu. Então tá. Se nós temos fé, nós vamos ter que aprender sobre essa leitura de hoje. Vejam bem. Pedro, Tiago e João. Eu vou perguntar para vocês agora. Quem aqui é Pedro? Quem aqui é Tiago? Quem aqui é João? Qual dos 3 personagens bíblicos que você mais se identifica nesse evangelho de hoje? Então eu vou contar a história. Por que Jesus, em vez de chamar os 12 apóstolos para subir a montanha para a transfiguração, ele resolveu levar só 3? Será que ele tinha algum privilégio, esses 3? Bom, tem sim. Tem uma coisa que Jesus queria ensinar. E vai acontecer a partir dos 3. Bom, Pedro representa aquele homem que amava Jesus. Amava Jesus de um modo que talvez ninguém aqui consegue amar Jesus. Padre, o senhor está doido? Pedro foi aquele que negou. Pedro foi aquele que de uma certa forma duvidou, não foi? Mas quando você ama, você não se lança. Quando você ama alguém, você não se joga. Quando você está conquistando uma menina, cara, você pode me falar isso. Você não faz de tudo para conquistar ela? Você não vai com todo o amor da vida? Pega a história de Pedro na Bíblia. Olha o que Pedro fez, gente. Pedro era o primeiro, o líder dos apóstolos, e a igreja fala claramente. Pedro era uma coluna da igreja, ele depois se tornará essa coluna. Mas os fatos da vida de Pedro falam o tamanho do amor que ele tinha por Jesus. Por exemplo, quando Jesus chama ele no mar da Galileia, ele imediatamente larga tudo. Quando um dia Pedro está lá, naquele momento na Santa Ceia, não, vamos pegar primeiro o evangelho o Jesus caminhando sobre as águas. Os discípulos ficaram todos parados aí. Jesus disse assim, ó, eles olharam e falaram, é um fantasma que está vindo. Pedro falou assim, Jesus falou, sou eu. Né? Ai, adoro essa frase, sou eu. Aí o que aconteceu? Pedro olhou para Jesus e falou, se és tu, Senhor, manda-me ir caminhando ao teu encontro. Nenhum deles teve coragem de ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas, só ele que foi. E ele foi lá, mesmo duvidando, mesmo com todas as angústias no coração, ele foi lá e caminhou com Jesus. Quando os discípulos estavam lá reunidos, Jesus falou assim para os discípulos, olha, vocês, todo mundo pode ir embora se vocês quiserem. Pedro foi o que falou assim, aonde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E mesmo com as brigas interior do coração dele, ele amava, mas também tinha uma fé vacilante. Pedro foi aquele que um dia na última ceia, estava ali com Jesus, e naquele momento da ceia, o que ele falou? Senhor, eu te seguirei até onde quer que tu vás. Jesus olhou para ele e falou, Pedro, você me ama, mas você não sabe o que você está falando, porque hoje antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro foi aquele que quando Jesus estava lá sofrendo a agonia no Getsemane, foi aquele que quando o soldado chegou, ele pegou uma espada e foi lá e cortou imediatamente a orelha do soldado. Ninguém corta a orelha de ninguém se não for por amor, gente. Ninguém corta a orelha de ninguém se for por amor. Então, Pedro no evangelho de hoje representa o discípulo que ama. Ouviram o que o padre está falando? Pedro está lá no Tabor porque ele representa todo discípulo que ama, e Jesus precisava preparar o coração dos discípulos. Eu vou morrer, mas vocês têm que entender que eu sou um Deus glorioso. Tiago, quem é Tiago? Talvez a gente não prestou atenção, mas Tiago não foi escolhido aleatoriamente. Tiago foi o primeiro apóstolo que foi naquele momento julgado por Pilatos também, e Pilatos foi o primeiro apóstolo de Jesus a morrer martirizado na igreja. Pilatos foi o primeiro apóstolo a sofrer a dor da morte. E por que Jesus estava fazendo isso? Levou o Tiago para dizer para ele, olha, não tenha medo. Inclusive, eu esqueci de falar, o evangelho diz que quando os discípulos estavam ali, vendo Jesus lá no Tabor, glorioso, eles se ajoelharam, e Jesus olhou para eles e disseram o quê? Não tenhais medo. Se está bonito aqui, vai ter cruz ainda para vocês. Mas não tenhais medo.
E o último discípulo? Bom, um era que Jesus amava Jesus, outro era o que carregaria a primeira cruz, e o terceiro era o quê? O discípulo amado. Por que talvez a palavra de Deus usa isso? Será que Jesus amava Pedro menos que amava João? Não, porque o Evangelho está nos ensinando uma coisa. Olha para quem está do seu lado, só para ninguém cochilar. Fala assim, ó, você é um discípulo amado de Jesus. Fala para você. Aí. Quando as três histórias entram uma dentro da outra, olha só, gente, ó. Quando as três histórias entram uma dentro da outra, um ama, um morre e um é amado. Está dizendo para nós o seguinte, ó, você tem cruz para carregar, você passará por cruz, você passará por luta, você passará por sofrimentos, mas ninguém te ama como eu. Eu sou o Deus que te ama. Eu poderia falar assim, nossa, nesse momento da quaresma eu só vou falar da morte, do sofrimento de Cristo. Não, eu não quero falar só disso. Todo mundo tem que aprender uma frase. Atrás de toda morte haverá a ressurreição. Atrás de toda cruz haverá a glória de Deus. Então, cristão que não sobe na cruz com Cristo, cristão que não tem que entender a cruz, mas a gente hoje é muito mais fácil, gente, ó, é muito mais fácil para mim hoje entender a cruz de Jesus do que esses discípulos que estavam aqui, gente. Porque hoje a gente tem certeza, hoje a gente tem certeza que Jesus ressuscitará. Essa é a verdade, ele é ressuscitado, ele é vivo. Mas tem muito cristão que está com medo de cruz. Olha para quem está do seu lado e diz assim, ó, meu irmão, minha irmã, queria te falar que a sua cruz... Quem tem cruz pesada primeiro? Vamos lá, levanta a mão, diga. Olha para mim agora. Diz para quem levantou a mão do seu lado e fala, sua cruz vai passar. Coragem. Fala, sua cruz vai passar. Sua cruz vai passar. Coragem. Acabou? Agora olha de novo para o irmão e fala assim, ó. Mas virá outra. Pode falar para essa pessoa, vai virar outra. Isso, coragem, vai virar outra. É assim que eu construo a minha fé. Olha bem, eu amo um Deus que não faz massagem no meu ego. Eu amo um Deus que me diz todo dia, diferente talvez de Abraão. Abraão estava ali naquele momento da vida, mas ele se sentia só. Hoje a gente não pode falar isso. Sabe por quê? Porque comigo está Jesus. O Deus que se encarnou, que está perto de mim, que está vivo. Então por isso que eu adoro dizer, eu sou um cara que vou atravessar muitos desertos na vida. E quando passar o deserto da minha vida, vai vir outro, e eu quero pedir, Senhor, eu quero que o Senhor esteja perto de mim. Eu não tenho uma fé pretensiosa de falar que eu não tenho luta, porque eu não sou bobão. Fé é você acreditar e se abandonar, não é assim? Eu tenho um monte de mar agitado para atravessar. E toda vez que eu consigo nadar, e que eu cheguei no outro lado desesperado, tanto da braçada, porque o dia que Deus voltar, eu quero estar dando braçada. Eu vou ter outro mar para atravessar. Isso é fé. E é isso que Jesus está preparando na transfiguração. Eu vou passar pela cruz e vocês também. Mas nós ressuscitaremos juntos. Amém? Vamos cantar? Jesus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Amém? Vamos cantar. Jesus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar
sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Coragem, canta forte ainda. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, seja qual for. Seja qual for os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vai. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar, vamos ficar de pé, os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. Força, povo de Deus, canta bonito, vai, ainda. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ó, a cruz é mais pesada quando a gente acredita que estamos carregando sozinhos. Mas quando você acredita que nós temos um Deus que nos apoia, essa cruz se torna mais leve. O que eu mais gosto dessa música é que diz assim: Deus te trouxe aqui para aliviar. É muito legal isso. Sabe por quê? Porque a música não diz Deus te trouxe aqui para tirar os seus problemas, para dizer para você, olha, a cruz é pesada porque a gente está carregando sozinho. Mas quando a gente acredita na força da fé, quando a gente tem uma meta, e aí eu vou repetir, atrás de toda morte haverá a ressurreição. A gente vai acreditar que a nossa cruz, ela é pesada, mas com Jesus ela se torna mais fácil. Amém? Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Só vocês para encerrar. Bonito, hein? Vai. Ainda. Se a cruz pesada for, Cristo estará
O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.